Êxodo, capítulo 39. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram as lâminas finas e as cortaram em fios para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo. De 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidos em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas e as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda das sobrepeles fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a borda das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido
e o cinto de linho fino retorcido, e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois, trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, o véu do cortinado, a arca do testemunho e os seus cabos e propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda, o altar de bronze e sua grelha de bronze, e os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra-o com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e o monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha com água. Depois, arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois, unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vistas com as túnicas, e unja-os assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo, de geração em geração. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca e o pôs o propiciatório em cima da arca.
introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e a oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado na porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Provérbios capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia, a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza.
Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Mateus, capítulo 8, dos versos 1 ao 13. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Curta, Comente e compartilhe.